Você enfim chegou lá, naquele estado em que nada mais na vida importa. Por que importaria? A vida é chata, introspecta e não pode ser mudada de acordo com nossas vontades e gostos. Mas na imaginação, imaginação. Nela sim você pode ser e fazer o que quiser. Você pode alterar tudo à sua vontade, pode imaginar coisas impossíveis, como um romance ao pôr do sol, uma noite feliz, ou pelo menos ter amigos, coisa que na vida real você não tem. Noites Brancas, escrito por Fyodor Dostoiévski, é um livro sobre um homem sem nome, de 26 anos, que se autodenomina apenas como sonhador. O sonhador é um homem solitário e triste. Ele não tem amigos, nem ninguém com quem possa falar ou compartilhar seus sentimentos mais íntimos. Sua única forma de substituir essa sensação de solidão e tristeza é sonhando. Ele vive imaginando romances e situações grandiosas que ele cria para si mesmo, como se ele fizesse parte desse sonho. Nesses sonhos, ele deixa de ser um homem solitário e triste e passa a ocupar um lugar central em um romance cheio de beleza e emoção. Essa fagulha de imaginação é o que o mantém menos deprimido e lhe faz esquecer de sua vida miserável. Em uma noite escura e fria, o jovem sonhador caminhava sozinho nas ruas de São Petersburgo, preso em seus devaneios e imaginações. Ele se perguntava por que estava tão só, porque todos que o viam, seja nas ruas ou nos bares, sempre se afastavam dele. Fazia 8 anos que ele morava em São Petersburgo e nunca havia arranjado um sequer amigo. Recentemente ele começou até a ficar preocupado com isso. Poderia talvez ele, um jovem sonhador romântico, viver o resto de sua vida sozinho, sem um amor para amar, nem ao menos um amigo para compartilhar suas dores e suas felicidades? Fazia 3 dias que ele vagava à noite pela cidade pensando nisso. Enquanto o sonhador, em seus devaneios, caminhava de volta para sua casa, ele viu de relance a figura de uma mulher que, apoiada no muro de uma ponte, estava chorando e soluçando sem parar. O homem sonhador então decide se aproximar dela e a cumprimenta, mas a mulher, com medo, apenas se afasta e vai embora. Logo, alguns momentos depois, a mesma jovem volta novamente àquela rua. Dessa vez ela estava acompanhada de um homem velho que cambaleava de um lado para o outro. Aquele homem, na verdade, estava perseguindo a moça, que tentava de toda forma se desvencilhar dele. O homem sonhador olhou para a bengala que tinha em suas mãos e olhou para o velho, o qual rapidamente entendeu suas intenções e fugiu. A jovem moça dessa vez, ao invés de fugir do sonhador com medo, o agradece e eles começam a conversar. O homem sonhador diz o quanto ele é tímido com as mulheres e como nunca havia sustentado um diálogo sequer com uma jovem moça tão bela. Na verdade, ele já havia sim, mas só em sua imaginação. Na sua imaginação, ele já havia na verdade se apaixonado diversas vezes, não de uma mulher em específico, mas sim de um ideal que aparece em seus sonhos, uma mulher jovem, bela, romântica e inocente. Após conversarem por mais um tempo, a moça se despede do jovem sonhador, que diz que espera reencontrá-la novamente naquele mesmo lugar no dia seguinte. A jovem inicialmente recusa, mas após tanta insistência do sonhador, ela aceita estar lá novamente naquele lugar às 10 horas da noite, mas com uma condição. Ele, o sonhador, deveria escutá-la com toda a franqueza. Ele deveria escutar suas dores, seus arrependimentos, o que ela entristecia e o que a fazia chorar. O jovem sonhador, tendo já em seu coração se apaixonado pela mulher, prontamente aceitou, feliz da vida. Na noite seguinte, o jovem sonhador e a moça se encontram novamente. Após se saudarem, a jovem moça pergunta a história do sonhador e que tipo de homem ele é. O sonhador apenas responde que é um sonhador. A jovem moça, confusa, pergunta o que é um sonhador. Então o sonhador decide contar uma história para explicar o que é um sonhador. O sonhador começa contando à jovem moça, que se chama Nastienica, que em Petersburgo habitam homens estranhos, seres que as pessoas chamam de sonhadores. Um sonhador, segundo ele, não é um homem, mas sim uma criatura do sexo neutro. Uma criatura que vive isolada e sozinha, preso sob as paredes de sua casa com uma tartaruga em seu casco. Essa criatura não vê sentido na vida real. Ela é chata, monótona e vazia. A imaginação, os sonhos, por outro lado, são magníficos e sedutores para essa criatura. Nos sonhos e na imaginação, tudo pode acontecer. Não há limites, não há previsibilidade. E esse é o gosto que a vida real
real não pode proporcionar ao sonhador. Nos sonhos e na imaginação, o sonhador pode mudar e modelar à sua vontade o que ele quer facilmente. E até parece que ao seu cérebro, esse mundo que ele criou é real. Essa ilusão que nos ilude e acalora nosso coração pode extinguir uma dor ou um arrependimento do passado, como um amor não correspondido. Basta apenas imaginar e crer tão fortemente que esse sonho, de certa forma, se tornará palpável e visível aos olhos, de forma que não poderemos distingui-lo entre real e irreal. O sonhador viveu toda a sua vida assim, fugindo da realidade triste e dolorosa e vivendo nos sonhos doces e apaixonantes. Mas como poderia ele viver novamente nesses sonhos e fugir da vida, sendo que agora ele havia provado o real sabor doce e apaixonante da vida através de Nastienica? Nastienica, após ouvir toda a história do sonhador, decide contar a sua. Ela diz que vive com a avó desde criança, pois seus pais morreram quando ela ainda era pequena. A sua avó era cega, e como ela não podia vigiar a moça por causa de sua cegueira, ela decidiu amarrar um alfinete entre a sua saia e a saia de Nastienica, que na época tinha 15 anos. Na casa dela havia um quarto no andar de cima, que a avó dela alugava para inquilinos. O último inquilino era um homem idoso, que pela idade avançada acabou falecendo. A avó dela, precisando de dinheiro, decidiu arranjar outro inquilino, um homem bem jovem. Logo, a jovem Nastienica e o inquilino começaram a conversar, e ele a convidou para ir ao teatro assistir a ópera do Barbeiro de Sevilha. E assim se passaram meses, conversando e indo ao teatro para ver a ópera. Mas um dia, o inquilino disse à avó dela que teria que ir embora e passar um ano em Moscou, e ele já tinha arrumado suas coisas. Nastienica, ao saber da notícia, pega uma mala, coloca suas roupas e sobe correndo para o segundo andar, decidindo ir embora com o inquilino. Ela diz que não deseja mais viver assim, presa à saia de sua avó. Ela diz que deseja ir embora e casar-se com ele. O inquilino apenas responde que é pobre e que mal consegue sustentar a si mesmo, imagine a si e a ela. Nastienica começa então a chorar. O homem, vendo isso, faz uma promessa a ela, dizendo que daqui a um ano, quando ele voltar de Moscou e tiver condições e mais dinheiro, se ela ainda o amar, eles se casarão. Nastienica diz ao sonhador que já se passou precisamente um ano e ele já havia voltado há 3 dias, mas não a havia visitado nem mandado uma única carta sequer. Então ela começou a chorar. O sonhador a consolou e propôs que ela escrevesse uma carta para ele e o sonhador a entregaria. Ela escreveu a carta, entregou ao sonhador e os dois se despediram. Na terceira noite, ao se encontrarem, Nastienica estava muito mais carinhosa com o sonhador, e ela também estava sorridente por ter sua companhia. Eles começaram a conversar, e ela disse que quando se casasse com o jovem inquilino, ela e o sonhador seriam como irmãos, e ela gostaria dele quase tanto quanto o marido. O sonhador, ao ouvir essas palavras, sentiu um desgosto incomensurável por dentro, mas por fora ele apenas forçou um sorriso a Nastienica. E assim eles continuaram conversando e brincando, enquanto esperavam o futuro esposo de Nastienica. Mas o tempo passou e passou. O relógio já apontava 11 horas da noite, e o homem ao qual o sonhador havia enviado a carta ainda não havia aparecido. Nastienica começou a ficar cada vez mais e mais triste, e o sonhador começou a pensar em diversas desculpas para o homem não ter aparecido. Nastienica até tentou acreditar nisso, dizendo que fazia sentido, mas o tom de sua voz era totalmente contrário ao que ela dizia. Até que chegou uma hora que ela não aguentou e caiu no choro. Enquanto ela chorava, ela começou a se perguntar em voz alta por que o homem não era como o sonhador. Ela até começou a dizer que ele valia muito menos que o sonhador, mas ainda assim, no entanto, ela gostava muito mais dele do que do sonhador. O sonhador, ouvindo todas essas lamentações, apenas se mantém quieto, trancando seus sentimentos ainda mais fundo dentro de seu coração. Ao chegar no local, o sonhador vê Nastienica apoiada na muralha, de frente para o rio, da mesma forma que ele a viu pela primeira vez. Ao vê-lo, ela animada pergunta sobre a carta, e o sonhador diz que o homem não enviou carta alguma. A jovem começa a ficar pálida e triste, e assim como na primeira vez que o sonhador a viu, ela começa a chorar de novo, apoiada na muralha. O sonhador, já não aguentando mais a dor em seu coração, se confessa. Ele diz que a ama muito, mas que ela ama outro homem. Ele se sente triste,
e também começa a chorar. Enquanto chora, ele diz que após essa noite, ele espera não tornar mais a vê-la, para que seu coração não lhe doa mais. Nasciênica, vendo que o sonhador estava chorando, parou de chorar e se recusou a deixar ir-lo embora, e disse que como ele o amou, ela o amaria também e esqueceria o homem. Os dois então saíram de onde estavam e andaram de um lado para o outro, chorando e conversando como duas crianças apaixonadas. Eles começaram a falar em se casar e Nasciênica até o convidou para morar como inquilino em sua casa. Assim, eles poderiam juntos ir à ópera ver o Barbeiro de Sevilha. Mas de repente, enquanto eles conversavam, o homem apareceu e chamou por Nasciênica. Ela imediatamente parou tudo o que estava fazendo e saiu correndo para seus braços. Mas depois, ela voltou novamente, entrelaçou os braços no pescoço do sonhador e o beijou nos lábios. Depois ela voltou novamente para o homem, deu as mãos para ele e foi embora. Era de manhã, a chuva escorria do lado de fora e o sonhador estava doente. A cabeça lhe doía e tonturas o atormentavam. Na porta, a matriona o entregou uma carta que veio para ele dos correios. Era de Nasciênica. Na carta, ela se desculpava por enganá-lo e dizia que sempre que pensava nele, sofria desesperadamente. Ela continuou dizendo que o amava, tanto quanto o homem ao qual ela foi embora. E na carta, ela até se lamentou por eles serem dois homens diferentes e ela não poder amar os dois ao mesmo tempo. E ela também falou que eles se casariam na próxima semana. Ela convidou o sonhador e disse que queria que ele os visitasse e continuasse sendo seu amigo, como irmãos. O sonhador, ao ler a carta, deixou-a cair no chão e começou a chorar.